Voltamos com a nossa conversa com o músico André Campuzano. Bom, André, a gente terminou o primeiro bloco falando da sua carreira artística, né, de cantor. Sim. E o compositor, como é que começa essa sua veia de escrever letras? Cara, na verdade, assim, eu comecei a compor com música instrumental. Depois que eu fui começar a mexer com letras, entendeu? Porque eu nunca gostei muito das minhas letras, não. Eu acho que não... Né, assim, eu acho que eu não escrevo bem, entendeu? Aí eu arrisco, às vezes, uma coisa ou outra. Quando não, eu pego, coloco música em cima das poesias dos meus amigos, entendeu? É assim, eu não tenho muita composição minha com letra. Aliás, até acho que as composições que eu mais tenho letra são de músicas de capoeira. Né? Que daí eu achei uma facilidade melhor e achei que os temas assim, mais fáceis de eu trabalhar. Agora, assim, nas minhas músicas mesmo, eu tenho poucas letras, né? Eu tenho bastante música instrumental lançada. Assim. É mais instrumental. É. E as letras eu tenho também, mas não são muitas assim, entendeu? E é fácil para você fazer essas composições instrumentais? Tem época, né? É um negócio meio de fase. De inspiração, meio de fase. meio de fase, entendeu? Agora eu estou numa época assim que parece que estou até meio distanciado dos meus instrumentos. Mas daqui a pouco você acaba, tá na rua, dá uma ideia, você vai com a ideia cantarolando até em casa, ou quando não grava no celular, cantarola a melodia ali, ou um trecho da letra, e chega em casa, completa a letra e termina de fazer, entendeu? É quando você tá naqueles momentos de composição mesmo, fervendo ali, você estabelece uma rotina para você ou você vai meio bagunçado? Não, quando eu acho, às vezes quando eu começo a compor alguma coisa ou eu estou pensando em fazer algum disco, alguma coisa assim, que eu só tenho disco lançado na internet, né? Não tenho disco de gravadora, né? Tudo artesanal, eu mesmo que produzo. E aí quando eu já vou fazendo umas ideias e vai tipo guardando. Aí quando juntou uma quantidade de 8, 10 músicas, eu consigo fazer as músicas, montar certinho e colocar num disco só, entendeu? E essa rotina que você falou que é de fases, né, de ter essas composições, como é que funciona para você? Períodos de sentimento mesmo, quando você está mais triste, você consegue fazer melhor? Ou, não sei... Não, acho que você vai pensando nos temas mesmo, entendeu? Eu fico mais assim... Às vezes é engraçado, o meu processo de composição musical às vezes eu falo, até uma turminha que eu fazia workshop com eles achavam engraçado que eles falam assim, as músicas do André sempre tem uma historinha para contar. Então assim, entra um personagem, entra uma cena de filme, aí eu fico com aquela cena na cabeça e aí aquilo vai te dando a história para você fazer, né? Igual tem uma música minha, um samba que eu fiz há um tempo atrás que ele chamava Molecada, mas aí a imagem que veio da minha cabeça era assim, meus filhos eram pequenos, mas aí misturava com umas imagens assim daqueles filmes preto e branco, molecada jogando no campo de futebol de terra, entendeu? E aí acabei colocando o nome da música de Molecada porque ficou essa imagem na minha cabeça, né? Aí depois eu fiz um disco assim de músicas com umas influências que eu tinha de banda de rock, né? Aí colocava o Led Zeppelin tinha Tangerine e eu coloquei Orange. Eu fiz uma música parecida com o Led Zeppelin e coloquei de Orange. Fiz uma música parecida com o pessoal do Deep Purple, eu coloquei um nome, eles tinham acho que Man of the Silver Mountain, eu coloquei Gold Mountain, alguma coisa assim, entendeu? Aí você vai... Depende da ideia que você tá na hora, né? Mas é assim, eu geralmente vou formando essas imagens assim, entendeu? As músicas, até mesmo as com letras que eu tenho, são assim, vem a imagem do que eu queria expressar e... Né, não sei se por causa de meu pai ser artista plástico também, se isso tem alguma influência de você ficar criando imagem em cima da música, entendeu? Quando eu vou compor, tem música assim que eu queria compor, que eu compunha, que eu já estava pensando assim, como que seria um videoclipe daquela música, entendeu? Porque já compõe pensando na imagem que podia rolar ali, entendeu? O processo mais ou menos assim, entendeu? E quando você compõe, você é daqueles que tem que ficar ali concentrado no que está fazendo? Ou não se importa se tem gente te chamando? Não, tem que ficar eu sou da parte que tem que ficar concentrado. Eu não consigo ficar muito concentrado com muito barulho. Qualquer coisa distrai, né? Qualquer coisa distrai. Até hoje, né, quando eu vou, que nem desde de trabalho escolar que eu tenho de escola, quando eu vou passar nota, essas coisas, eu levo para casa. Porque no meio do zum da escola não dá para ficar concentrado não. Tem acho que 2 fotos para a gente mostrar
do André, pedi pro pessoal colocar pra gente poder ver. Nossa senhora, isso aí quando eu comecei a tocar. Esse era contrabaixo ainda. É o contrabaixo, Era né? contrabaixo que meu pai me deu. É o cabelão, né? Que a E gente o cabelão, falou. tinha cabelo pra caramba. Tem mais uma, eu acho? Isso aí meus tios, ó. Os tios que jogavam futebol, que é meu pai. O de cima ali, o seu pai na esquerda, né? Meu pai na esquerda, o tio Hélio no meio, o tio Fredo, que foi o que jogou com o Emerson Leão. Aí o tio Du e o tio Nísio. E o do meio é meu primo Zezinho. O Ciríaco, que jogava no gol. E a gente falou dos seus filhos também, né? O seu filho é envolvido com música, né? Meu filho mais velho, né? Mais velho, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. 3 filhos? 3 moleques. Por isso que é molecada. Que tipo de pai você resultou? Cara, o que você pegou do Mir Cambuzani e trouxe para os seus filhos? Acho que muito pai? Essa coisa de conversar, de se dar bem com eles, né? Eu acho que eu me dou bem com meus filhos, eles saem junto comigo. Às vezes eu vou ver o Murilo tocar, às vezes ele vai me ver tocar, daí toca junto. Né? Os outros 2, apesar de não tocarem, eles também têm bastante contato comigo, né? Tanto o Caetano quanto o Lucas. Né? Eu acho que é mais essa coisa da relação humana mesmo que eu peguei com meu pai. Né? Quer dizer, o seu filho é terceira geração de músico, né? Terceira geração. E ele, o nome da banda que a gente colocou, Mais de Mir, que é um bloco de carnaval, é por causa disso, porque toca eu e ele. Então é prolongamento do Mir Cambuzani, por isso que é Mais de Mir. Né? E ter um filho que seguiu a sua carreira e também faz lembrar do seu pai, que também era músico, acho que deve dar uma emoção particular. Sim, dá, com certeza. É diferente, né? A gente se sente feliz, né, com isso, né? Foi você que influenciou ele para música ou ele chegou sozinho para decidir Ele isso? teve um período de 3 meses de aula comigo, só que daí ele começou a deslanchar sozinho, entendeu? Assim, ele teve bastante influência musical minha, das coisas que eu ouço, tem bastante coisa que ele toca, que são coisas que eu ouvia, né? De Edu Lobo, o Lenine, ele toca Lenine bem, entendeu? E ele compõe bem. Eu acho assim que nessa questão de letra ele compõe até melhor que eu. Que as letras dele são boas. Né? Mas é assim, eu fico, é uma satisfação, né? Uma satisfação, você vê que... Né? E ele hoje em dia ele já trabalha com o estúdio de gravação dele e ele tem uns trabalhos dele de banda que ele toca junto, tem trabalho próprio dele também, então é legal, entendeu? Às vezes ele vem comigo na minha banda, toca junto comigo, faz uma participação. Né? Então é bem interessante. O seu pai chegou a ver ele tocar? Muito pouco, ele ainda era muito novo. Eu estava começando a tocar, né? Mas meu pai já ficava fã já, né? Meu pai sempre foi fãzaço da gente, assim, né? Ele sempre foi aquela coisa meio aquela corujice, né? Ele sempre estava... Eu ia tocar, ele ia assistir... Ele falava, onde você vai tocar amanhã? Vai tocar, ia tocar ali na Fundação Cultural, no Pátio dos Trilhos, ele sempre estava lá assistindo, entendeu? Aí já queria máquina fotográfica para fazer foto, para não sei o quê, entendeu? Então ele estava sempre assim participando junto, né? E o Murilo também, o Murilo ia tocar com a bandinha dele, quando estava começando ele já ia lá assistindo. Né? Inclusive, até eu esqueci de falar isso no primeiro bloco, quando a gente falou do seu pai, né? Do setor... fotográfico, né? Que seu pai foi um grande fotógrafo, ele deixou imagens históricas para Jacareí, né? Sim, sim. Inclusive também algumas filmagens que se a gente procurar no YouTube a gente vai achar. Acha, tem uma filmagem da Lavalpa, do incêndio da Lavalpa, que eu coloquei há pouco tempo agora, porque ela estava em Super 8. E aí eu consegui digitalizar com um amigo meu, aí eu coloquei o incêndio da Lavalpa que ele filmou na época. Há muitos anos atrás, entendeu? E eu lembrava desse filme que eu falei, cara, eu era criança, ele botou eu no carro junto com ele, vamos lá para filmar e não sei o quê, pegou a câmerazinha Super 8 dele, filmou o incêndio, filmou depois o estrago que fez, e aí montou. Na época eu nem sei como é que eles montavam, porque era tudo de fita, tinha que ir cortando com a tesoura, emendando, entendeu? E ele montou uma sequência dessas imagens do incêndio da Lavalpa. Essas fotos, a maioria dessas fotos antigas que tem por aí nos supermercados, essas coisas, era o meu avô, provavelmente do meu avô, que são mais antigas ainda do que a época do meu pai. Mas tem grande parte dessas fotos que são do meu avô. Porque fotografia,
até uns anos atrás não era um negócio comum. Não, né? não era todo mundo não. que tinha uma máquina fotográfica. Não, né? não. Meu avô tinha aquela máquina, tem até hoje, está lá na casa da minha mãe. Aquelas de cobrir a cabeça, que então. era uma chapa de vidro com emulsão e ali queimava e você tirava para revelar, entendeu? Ele tem isso aí, e é dessas aí que são dessa época, né? Até tem uma curiosidade que é legal, que meu pai, ele falava assim, André, é fácil você reconhecer as fotos quando é do seu avô. Que ele pegava o meu tio Roberto e punha. Aí meu pai sempre mostrava pra mim, falava assim, tá vendo essa aqui, ó, aquele ali é seu tio Roberto que tá no cantinho ali, seu avô era a marca d'água do seu avô, colocar o tio Roberto sempre no cantinho tinha marca registrada ali. Sempre tinha, era interessante, aí essas histórias assim você vai guardando, né, umas coisas que são legais de você ficar imaginando como que deveria ser, né, porque ele falava que meu avô levava o tio Roberto e punha o tio Roberto encostado na porta do mercado, alguma coisa, para mostrar que a foto era dele. Quer dizer, o perigo de direito autoral ele não queria passar, né? Porque o meu filho está aí. Tá aqui, Você também gosta de fotografia? Eu fotografo também, entendeu? Não profissionalmente, né? Mas eu tô retomando agora, né? Porque não... É muita coisa, né, cara? A gente, assim, que nem eu tenho 40 horas semanais no estado, né? Aí toco nos finais de semana, entendeu? Aí vou pra capoeira, às vezes, quando tem evento com o meu mestre. Então, a fotografia ainda tá meio adormecida, mas eu fotografo também, eu tenho fotos que eu faço por aí, mas assim, tô mais no circuito amador, ainda não cheguei a fazer nenhum trabalho profissional com fotografia, a não ser quando trabalhava com meu pai, né? Eu cheguei a trabalhar com ele. Quando você estava com seu pai, você também mexia com isso, né? Sim, eu trabalhei no estúdio com ele um tempo, acho que uns 2 anos eu trabalhei no estúdio de fotografia dele. E o seu pai, nessa questão de foto, era uma referência para Jacareí, né? Sim, a família, né, era foto cambuzano, né? Ficou tradicional na cidade, porque passou do meu avô, foi 2 gerações, né? Foi do meu avô para meus tios e meu pai. Então foi 2 gerações que ficou ali. Acho que pelo menos, acho que quase uns 60 anos de foto cambuzano na cidade. E meu avô se não foi o pioneiro, eu acho que ele foi o pioneiro da fotografia aqui em Jacareí. Foi o primeiro a mexer com isso aqui, entendeu? Há umas pessoas que falam que não, que tinha um outro, mas a gente não tem um registro de outra pessoa, entendeu? Quando você fala do seu avô, isso a gente fala em que década? Anos 40, por aí, ou antes? Acho que antes até. Eu não sei quando que meu avô veio para cá precisamente, mas meu pai fala que ele já estudava na escola na Segunda Guerra, que meu tio Roberto foi para a Segunda Guerra Mundial e eles já estavam aqui. Então antes, deve ser 1900. Meu pai nasceu em 36, nasceu aqui já. O seu pai é 36. 36. E já nasceu aqui. E você, alguém da família tem as fotos guardadas em casa? Tem bastante fotos, tem uma página de um primo meu que ele digitalizou, uma página acho que do Facebook, que é Família Cambuzano, alguma coisa assim, ou Estúdio Cambuzano, e lá tem muitas dessas fotos antigas da família, do pessoal, tem foto até da minha avó, bem antiga, assim, tem bastante foto deles, assim, e tem um outro primo meu que ele fez um negócio que é bem interessante, ele fez um pouco da história de cada um dos irmãos. Aí ele fez uma biografia desde o meu avô, da minha avó, né? E ele colheu essas informações e fez uma página também só com... Tudo na internet, Tudo na internet, você acha na internet. E para quem quiser achar, você sabe o endereço? Cara, assim, acho que acho que é Família Cambuzano, o outro eu sei que é Estúdio Cambuzano, aí você acha as fotos, entendeu? Que meu primo colocou o nome do estúdio mesmo, até o símbolo, ele usou o mesmo símbolo, que era... Uma lampadinha assim. Porque a gente fica pensando, né? Se não fossem essas pessoas, como a sua família, que registrou muita coisa aqui de Jacareí, em vídeo principalmente, lá atrás, hoje a gente nem saberia como era, né? Não. Nem saberia do que se tratava, né? Não. Ixi, meu avô tirava foto da festa da Carpção. Ele ia com a máquina, meu pai conta, ele ia com a máquina, tinha que subir no caminhão, com a máquina, com aquele pedestal de madeira, porque era pedestal de madeira para você colocar a máquina, pôr em cima do caminhão. E lá, acho que era lá perto de Guararema, se eu não me engano, a festa, daí a festa da Carpção, daí ele fotografava. E não era uma coisa trivial, né? Era trabalhoso, porque não era uma maquininha desse tamanho. Não, assim. Ela fechada, ela fica é um quadrado desse tamanho. Isso aí você abre, ela fica desse tamanho, assim, entendeu? É interessante de pensar como é que se fazia naquela época, né? Então tem muita foto, tem foto acho que do centro da cidade, como era antigamente.
Tinha uma foto até que eu achava super legal, que diz que tinha um casarão do Barão aqui na Igreja da Matriz, que pegava um quarteirão inteiro. Eu cheguei a ver essa foto, daí foi uma coisa que marcou bastante quando meu pai me mostrou. Falou, cara, esse aqui era o quarteirão inteiro, a casa desse senhor aqui. E aí são esses registros assim, que ficaram, né? Vamos fazer então mais um intervalo aqui na nossa conversa. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já.